Olá! Neste canal aqui do Papo que Decola, teremos diferentes profissionais que virão aqui para falar do seu negócio, trazer dicas, experiências. E aqui hoje eu estou com uma pessoa muito especial que vai falar um pouquinho para a gente sobre a área que ela empreende. Então, eu estou aqui com a Renata. É um prazer, Renata, ter você aqui. Então, quero te dar as boas-vindas. Gostaria que você se apresentasse para que todos nós possamos te conhecer. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Meu nome é Renata, sou enfermeira obstetra, já há 20 anos, 20 anos de enfermagem e 13, 14 anos de obstetrícia. Atuei já em várias maternidades aqui de São Paulo. Hoje eu atuo numa operadora de saúde, em paralelo com o meu empreendimento. E eu trabalho com amamentação, consultoria de amamentação, com laser terapia, voltada tanto para a parte de gestação, puerpério e pediatria e também saúde da mulher. E em qual momento, assim, você decidiu empreender algo para você? Que eu sei que você faz, concilia as duas coisas neste momento, né? Sim, o empreendimento ele veio bem na época da pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela veio aí para mexer com a estrutura de muita gente. Então, ela veio nesse momento, no momento em que eu fiquei muito dentro do hospital, eu fiquei muito ali no atendimento, muito de frente, e eu comecei a sentir muita falta de estar perto dos meus filhos. Então, eu sou mãe de dois, eu tenho o Heitor, que tem 13 anos, e tenho o João, que tem 8, e eu fiquei muito distante deles nesse momento. Então, eu comecei a repensar a minha vida profissional. Apesar de amar muito o que eu faço e fazer com um propósito muito grande, ficar longe dos meus filhos estava sendo uma tarefa muito difícil para mim. Então, eu comecei a pensar dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que eu vivo e que eu faço, o que que eu poderia fazer e continuar perto dos meus filhos e continuar com o mesmo propósito, que é de levar essa tranquilidade e esse acolhimento e essa informação para as gestantes e para a mulher. Ai, que legal. E com esses 20 anos de experiência, o que mais mudou na sua visão sobre o cuidado e o acolhimento? Olha, eu descobri que o acolhimento é muito mais do que você ser gentil, né? É você enxergar a mulher, ela como um todo. Então, você enxergar a mulher fisicamente, você enxergar a mulher psicologicamente, você enxergar a mulher nela como um todo e também como sociedade. Então, quando você olha essa mulher de uma maneira integral e você tem condição de cuidar dela numa maneira integral, trazendo informação, trazendo bem-estar, trazendo condições de saúde, só a gentileza não é o suficiente, né? Só a empatia não é o suficiente. A empatia ela faz muito, muito parte de tudo isso, mas o acolhimento ele vai muito além dessa gentileza. Então é olhar a mulher mesmo da maneira que ela precisa ser olhada, da maneira que ela precisa ser tratada. Acolher essa mulher como um todo. Não só, ela está gestante, então vamos acolher só aquele momento da gestação. Ela teve bebê, vamos cuidar só daquele momento ali que ela precisa do puerpério. Não, é olhar para ela como um todo. Olhar para essa mulher inteira. E qual que é a maior dificuldade que as mães enfrentam agora, na amamentação? Olha, disparado é a dor, né? A dor da amamentação Sensibilidade, né? total. Então, disparado é essa questão da dor, e aí, em contrapartida, a gente vem com a falta de informação. Hoje a internet, eu sempre falo que a internet ela é um canal maravilhoso para a gente ter aí acesso com muito mais facilidade, mas a gente tem muita informação e a gente tem muita informação distorcida, né? Então, o que serve para mim não necessariamente vai servir para você. Então, eu sempre, e é uma coisa que eu prezo muito, que é da individualidade, porque cada família é uma família. Então, a falta de informação, ela acaba vindo ali numa uma vertente muito ambígua, sabe? Então, você tem ali o lado que te ajuda muito, mas você também tem ali o outro lado da informação exacerbada e você fala, não dá para conviver desse jeito. Então, a dor física, ela é hoje a minha maior dificuldade, é o meu maior relato, mas a desinformação também é um problema muito grande. E qual que é o momento ideal que você acha que as pessoas têm para buscar uma consultoria de amamentação? Olha, eu falo que
o meu sonho, né, dos meus sonhos é na gestação ainda, né? É esse preparo de o que vai vir lá para frente. Eu sempre deixo muito claro que não significa que se preparar na gestação você não vai ter problema. Você vai, mas você sabe qual o problema que você vai encontrar. E eu acho que isso faz toda a diferença, você estar preparado para qualquer adversidade. Então, meu melhor cenário ainda é na gestação, mas quando ela não consegue fazer isso, eu sempre aviso que é o menor sinal de dificuldade, seja dor, seja qualquer dificuldade que ela estiver sentindo, quanto antes ela pedir ajuda, vai ser muito importante para que a gente consiga corrigir isso mais rápido e a gente diminua, a oportunidade ali de um desmame precoce. Legal. E existe algum mito sobre a amamentação que você gostaria de quebrar aqui nesse podcast? Ah, sem dúvida alguma que amamentar dói e é normal. Não é normal. Não é normal Hum, doer. É normal sentir um desconforto, visto que a região é uma região muito sensível, mas dor não. A mulher não precisa passar por esse sofrimento. Acho que a gente precisa desmistificar a dor como um todo, né? Então, as pessoas romantizam muito a dor. Ah, é normal doer. É normal a mulher sentir dor para parir, é normal a mulher sentir dor para amamentar, é normal a mulher sentir dor quando ela menstrua porque tem cólica, é normal a mulher. Não, não é normal a mulher sentir dor. A gente precisa investigar. tirar esse romantismo da dor Uhum. feminina. Então, a dor, sem dúvida, é o maior mito que Ai, existe na que legal. amamentação. E como a consultoria personalizada pode ajudar a prevenir traumas, dores, como você acabou de falar, insegurança no pós-parto? Essa individualidade que a gente consegue trazer para essa família, né? Eu sempre falo que a amamentação, ela não é exclusividade da mulher. A amamentação, ela é do casal. A amamentação, ela é da família. A família amamenta, né? Então, a mãe amamenta, o bebê é amamentado e o pai também participa do É um processo. ciclo, né, É, que tem dessa exatamente. questão emocional, né, esse vínculo, né? Exato. Às vezes as pessoas acham que o pai, por ele não fazer parte do processo fisiológico da amamentação, ele não está inserido no papel. E ele tá. Então é aquele pai que vai se preocupar se ela tá com água suficiente ali na hora da amamentação, que nós, mães, nós sabemos que dá uma sede danada, né? Esse negócio de amamentar. Então, ele se preocupar em continuar a gestão da casa enquanto ela está naquele processo de amamentação. Então, o pai, ele consegue sim ser inserido nesse processo. Então, trabalhar essa individualidade. Cada família é uma família, cada família tem uma rotina, cada família tem uma expectativa sobre a amamentação que não é a minha. Então, eu sempre deixo isso muito claro. Eu tenho um entendimento técnico da amamentação, eu tenho a minha experiência com a amamentação, mas eu preciso entender qual que é a expectativa dessa família. O que que eles esperam da amamentação e a gente trabalhar dentro dela, claro, sempre avisando ali quais são as dificuldades que eles vão encontrar e o que que pode ser que ali daquelas expectativas a gente não consiga atingir. E tá tudo bem? Até porque, né, Renata, assim, cada filho, cada gravidez, ela é diferente uma da outra. Exato. Então, vou te falar aqui a minha experiência. Então, eu tenho 2 filhos adultos e eu tive a Alice, ela tem 3 anos hoje, e assim, é totalmente diferente. Aquilo que eu já aprendi lá atrás, às vezes não vai funcionar É, com essa criança, né. Então é muito legal esse apoio, né, ter o suporte, né, que faz toda a diferença. sim. E aí você falou que você trabalha com saúde feminina em diversas fases. Então, quais são os principais desafios que você vê na rotina das mulheres que você atende? Olha, hoje eu acho que a mulher ela tem uma exaustão emocional e física muito grande quando ela tá lá na frente, no momento em que ela tá já na fase de puerpério, depois que ela já passou por toda essa trajetória feminina, eu acho que a exaustão, esse cansaço emocional e físico é muito grande e é muito perceptível. Então, e isso leva ela a acreditar que ela não tem potencial mais, ou que ela não consegue mais, ou que ela não precisa mais. E a mulher, ela acaba também tendo muito essa questão de cuidar de todo mundo e esquecer um pouquinho dela, né? Então, eu sempre deixo isso muito claro, a gente precisa cuidar da gente. A nossa saúde física, a nossa saúde emocional, ela é muito importante. Para que, de fato, a gente consiga continuar cuidando dessas pessoas que a gente tanto faz questão.
Então, eu sempre falo isso para elas. Então, eu sempre vejo elas chegando com essa exaustão, com esse cansaço de. E elas chegam num momento em que, não vou dizer que já não dá mais para fazer nada, mas que se tivesse se olhado e se acolhido um Antes. pouquinho antes, o processo seria muito menos doloroso, o processo seria muito mais rápido, mas ela vai deixando. Ah, não, hoje não dá. Hoje eu preciso olhar para o filho, hoje eu preciso olhar para o marido, hoje eu preciso olhar para casa. E eu sempre falo, a mulher ali sempre equilibrando vários pratinhos, né? E deixando os pratinhos dela cair. É, é tarefeira. É tarefeira, exato. E como é possível promover uma vivência mais acolhedora para mulheres no puerpério e no ciclo reprodutivo? Bom, no puerpério, eu sempre falo que a gente precisa ter esse acolhimento dessa mulher como um todo, né? Eu sempre falo para elas que o puerpério ele é muito solitário, E como? por mais que você tenha N pessoas ali ao seu lado, você tenha um parceiro que te ajude muito, você tenha uma rede de apoio muito importante, mas o puerpério ele é muito solitário, porque você perde completamente a sua identidade. Você passa a ser a mãe de alguém. Então eu sempre falo para elas, se acolham o máximo que vocês puderem. Tirem um momento ali desse puerpério. Não existe uma data para isso acontecer, mas tire um momento ali do seu puerpério para você tomar um chá com suas outras mulheres. Então, essa puérpera tomar um café com aquela mulher mãe, com aquela mulher filha, com aquela mulher esposa, com aquela mulher profissional. Sentem, tomem um chá da tarde, conversem, se reencontrem e se acolha. No momento em que ela achar que é oportuno, né? E a mulher na sua fase mais adulta, mais para frente, ali no climatério, ali na menopausa, a mesma coisa. Ela precisa se conhecer. Ela precisa deixar o corpo dela dar sinal do que está acontecendo. A gente se conhece, sim. A gente sabe quando as coisas não estão indo legais. Mas a normalização da dor, a normalização de que a mulher pode sentir dor, a mulher precisa sentir dor, a mulher nasceu para sentir dor. Esse romantismo da dor feminina faz com que a mulher se cale por muitas vezes e fala: Não, eu tô sentindo isso daqui, mas isso aqui é normal, isso daqui faz parte do processo, faz parte do meu envelhecer. E não, a gente precisa envelhecer, mas a gente precisa envelhecer com qualidade de vida. E assim, na sua visão, por quanto tempo tem uma data específica ou não para se amamentar uma criança? Eu sempre levo como, para mim, a questão do Ministério da Saúde. Então, até o sexto mês de vida, o aleitamento é exclusivo, né? E até os 2 anos de idade, como introdução alimentar. Mas eu sempre falo, é aquilo que você tem como expectativa. Então, é o seu desejo. Quanto tempo você deseja amamentar? Você deseja amamentar exclusivamente até 8 meses, até 6 meses, até 4 meses, até 2 meses? É a sua realidade. Eu precisava ter te conhecido antes. Eu tive Alice, eu amamentava Alice, eu que colocava Alice para dormir. A Alice não pegou mamadeira, não pegou chupeta, não pegou nada. Eu amamentei a Alice por 2 anos. E assim, eu tirei dela, né? Fui tirando, 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 tirei de vez assim e foi libertador. É, Porque assim, eu tinha que acordar várias vezes à noite para ir amamentar ela. Então, sabe assim, que é igual quando você acaba de ter o recém-nascido, eu tava me sentindo assim com os 2 anos de idade da Alice. Estava mega cansada. cansativo. Então, quando ela começou a ter que dormir, qualquer pessoa poderia colocar ela para dormir, isso foi libertador. É, Então, foi algo assim que, sei lá, parece que dá um fôlego, né? dá, porque você fala assim, depende de mim, mas outra pessoa também consegue fazer esse papel. E consegue fazer bem. O pai consegue fazer o mesmo papel. Uma rede de apoio consegue fazer o mesmo papel. E você consegue começar a olhar para você. Começa a se enxergar como mulher. Começa a se enxergar como um indivíduo. Você não é só ali um par de teta. Você é um indivíduo. Então eu sempre falo, até quando eu tenho que amamentar? Até quando você se sentir confortável? A amamentação ela precisa ser algo gostoso, prazeroso, Sim. tanto para quem amamenta quanto para quem é amamentado. Então, existe ali um tempo do Ministério da Saúde, mas é o nosso tempo. É o tempo da sua gestão residencial, da sua gestão familiar.
E agora, partindo assim mais para o olhar para a mulher, quais sinais uma mulher não deve ignorar quando o assunto é saúde íntima? Dor, nessa fase mais pro climatério, a secura vaginal. A gente também não deve ignorar os sangramentos muito ativos fora do momento ali de menstruação, né? Visto que ela vai ter ali aquelas pausas e aquelas falhas, mas se ela tiver um sangramento muito intenso, muito anormal do que ela está acostumada, ela também ali é um sinal de alerta para ela procurar uma ajuda. As infecções urinárias de repetição que vão acontecendo e aumentam absurdamente, e é o menor sinal ali de desconforto. Eu tive essa infecção urinária no início da gravidez. Menina, era Nossa. uma atrás da outra. Foi surreal o negócio. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do laser terapêutico e da menopausa que você falou que você trabalha. Então, muitas mulheres ainda não conhecem, né, o laser como tratamento. Como que funciona essa terapia? E para quem ela é indicada? Ela é indicada para todo mundo, para todas as mulheres. Eu, particularmente, hoje trabalho mais com essa parte da saúde da família, o puerpério e a pediatria, mas o laser ele tá aí para todo mundo. E dentro do puerpério, a gente já começa trabalhando ele mais a parte de fissura mamilar, então aquela mulher que o peito está machucado. A gente consegue trabalhar nas incisões cirúrgicas, então seja ela um parto normal, ou seja ela um parto cesárea, a gente também consegue trabalhar para que melhore o processo da cicatrização. A gente consegue trabalhar com o bebê, então, para ajudar no processo de cicatrização do coto umbilical, para ajudar no processo das vacinas, aquele bebê que fica com aqueles sintomas enjoadinho por conta da vacina, a gente também consegue trabalhar com laser. A gente consegue trabalhar no processo de dentição do bebê, então, para tirar aquele incômodo maior da dentição, dermatite Uhum. do bebê também. E nessa fase de saúde da mulher, a gente consegue trabalhar cólica menstrual, a gente consegue trabalhar para endometriose, a gente consegue trabalhar esses sinais e sintomas ali do climatério, então aqueles fogachos, a secura vaginal, a gente consegue trabalhar com candidíase vaginal. Então, e tudo isso, quando a gente coloca na parte emocional, a gente consegue trazer de volta para a mulher essa qualidade de vida, porque você diminui todos esses sintomas, então ela consegue ter uma qualidade de vida muito maior e ela consegue ter uma qualidade, uma saúde íntima muito melhor também. E com um tratamento muito mais rápido, bem menos invasivo e sem necessidade de hormônio nenhum. Ah, legal. E que benefício o laser pode trazer para as mulheres na questão da menopausa? A qualidade de vida, então ela começa a entender que ela pode se tratar sem ter que tomar tanto hormônio. E ficar com essa parte emocional dela tão abalada, a gente sabe que essa parte hormonal desestrutura demais a mulher, então ela acaba tendo uma qualidade de vida muito grande, porque o laser ele traz toda essa melhora também de circulação, ele melhora toda a parte de regeneração de células, então a gente consegue trazer uma qualidade de vida muito maior para ela, é muito mais rápida, né? Ai, bacana. E existe tabu sobre menopausa que você encara todos os dias no consultório? Sim, as mulheres elas falam que, ah, eu cheguei na menopausa, então agora eu tô no fim da feminilidade. Acabou o feminismo pra mim, já não sou mais uma mulher, né, porque a mulher ela é muito condicionada ao ciclo menstrual. Então, uma vez que ela cessa esse ciclo, ela entende que ela cessa a vida feminina dela. E não, ela só agora ela faz parte de um outro momento. A vida dela agora é um outro lado, ela passa para o outro lado. Então eu não enxergo dessa forma, eu não acho que a mulher deixa de ser feminina porque ela para de ter de menstruar, porque acaba esse ciclo menstrual dela. A mulher ela não precisa achar que ela é acabou o meu ciclo, acabou a meu momento mulher. Não, ela vai para um outro momento de mulher. Ela se enxerga como um outro momento de mulher. E eu falo que a gente se enxerga de várias formas o tempo todo. A mulher, ela se redescobre o tempo inteiro, em todas as fases da vida dela.
Você é ali uma menina, e aí você se redescobre, porque aí você menstrua e você vira uma mulher, e aí você se redescobre porque você vira mãe, e aí você se redescobre. Eu sempre falo que eu estou hoje, no meu momento, me redescobrindo como mãe, porque eu fui promovida a mãe de adolescente, né? Então eu estou me É uma nova redescobrindo. fase. Gente, que fase. E eu estou me redescobrindo. Então lá atrás eu me descobri como mãe de um recém-nascido. Depois eu me redescobri como mãe de uma criança, que é aquela fase dos 2 anos, que é uma fase difícil, é uma fase onde eles estão também se descobrindo demais, e você se descobre de novo. E agora eu estou de novo me redescobrindo como mãe de adolescente, que universo que é esse? E eu sei que eu vou me redescobrir como mãe de um adulto, e depois eu vou me redescobrir como uma mulher no climatério, me redescobrir como uma mulher na menopausa, e me redescobrir como uma mulher na fase ali do envelhecimento. Então, são redescobertas o tempo todo. E é viver da melhor forma possível cada fase que a gente está passando. Essa questão que você falou aí da menopausa, aquelas pessoas que retiram o útero, que deixam de menstruar por N motivos que acabam fazendo isso, elas também têm menopausa? Ela não vai ter essa menopausa, ela pode ter o climatério, né? Então, ela pode ter ali os sintomas. Depende muito de como foi essa cirurgia. O que que ela retirou? Ela retirou só o útero? Ela retirou ovário? Pode Ela retirar retirou trompas? trompas? Então, vai depender do que ela tirou, para a gente poder falar quais vão ser os sinais e sintomas que ela vai ter. Se ela ainda vai ter produção hormonal ou não. Você acredita que hormônios da tireoide influenciam nesse processo também na menopausa? Influencia. Influencia muito. Muito. Os hormônios da tireoide, ele influencia como um todo. Ele influencia na gestação, ele influencia no puerpério. Eu tenho muitos casos de mulheres que não conseguem amamentar porque tem hipotireoidismo. Então, influencia demais, influencia lá na frente quando ela tá na fase do climatério da menopausa. Ah, legal. E agora a gente falando referente ao empreendedorismo, o que tem sido mais desafiador na jornada de ser empreendedora na área da saúde? Bom, eu acho que a gente conseguir linkar essa essência de cuidar e de gerenciar um negócio. Porque na faculdade, você aprende a cuidar. Cuidar do adulto, cuidar do idoso, cuidar da mulher, cuidar da criança, cuidar. Você não aprende gerenciar um negócio. Você aprende a gerenciar ali o seu local de trabalho, os seus técnicos, o momento que você vai estar trabalhando. Você aprende um gerenciamento, mas é um gerenciamento que não faz nem um pedaço do que é gerir um negócio. É na prática que você vê os desafios. Totais. Então, acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho hoje, conseguir juntar o cuidado com o gerenciamento do meu negócio. Mas todos os dias ali eu vou aprendendo um pouco e tem dado certo. Que bom. E como você enxerga o impacto da sua empresa na vida das mulheres que você atende? A informação, conseguir trazer essa informação, conseguir trazer para essa mulher que ela não está sozinha, conseguir trazer para essa mulher que existe sim a possibilidade dela conseguir amamentar de forma tranquila, de forma consciente e de forma exclusiva. E quando eu falo exclusiva, eu não estou falando sobre leite. Eu estou falando exclusivo dela. Uhum. Amamentar de uma forma que ela acha que é exclusivo para ela. Sem se importar que a vizinha amamentou de forma X, que a prima amamentou de forma Y, que a mãe amamentou de forma Z. Não, é amamentar de forma exclusiva para ela. Se ela vai amamentar exclusivamente com leite materno, se ela vai amamentar de forma mista, se ela vai. Não importa. É exclusivo para ela. Então, conseguir trazer para essas mulheres informação da gestação, porque a gente fala, bate muito nessa tecla do puerpério, mas a gestação é algo também muito, muito Sim. desafiador, né? Porque tá ali dentro, ela não sabe o que está acontecendo, então a informação só consegue vir desse lado de cá. E você trabalha também, eu sei que essa questão do emocional ele pega muito, mas falando referente a ouvir a opiniões de diversas pessoas, né? Como que você aborda esse tema? Porque um vai falar que foi X, Y, aconteceu assim, 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 para que essa pessoa não absorva o que aconteceu com o outro.
Eu sempre falo para as mães que assim, o palpite ele vai vir, não tem jeito. As pessoas vão dar palpite. Claro que vão ter palpites que vão ser maldosos, Uhum. que vão vir de pessoas que querem só dar palpite. E vão vir os palpites na intenção de ajudar. Então eu sempre falo para elas, filtra essas informações, pega para você aquilo que você acha, ah, não, tudo bem, isso aqui vai de encontro àquilo que eu e meu esposo quer trazer para a criança, então eu vou aplicar. Não, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está de expectativa para gente. Então você deixa para lá. Não bate de frente, porque senão você vai comprar uma briga muito grande e você não precisa gastar energia com aquilo, você precisa gastar bastante energia com aquela criança. Então, escuta, absorve e faz aquilo que você e seu esposo entende que é melhor para aquela criança. Faz você o gerenciamento da sua família. Não deixa ninguém gerenciar por você. Mas também não ignora. Eu sempre falo que os palpites que vêm de vó, os palpites que vêm de bisavó, os palpites que vêm de uma tia muito próxima, esses são os palpites que tentam nos ajudar. Sempre. Então você pega aquela informação, você filtra aquela informação e remolda, porque estamos hoje numa outra época, né? Claro que quando minha mãe me criou, quando eu era pequena, ela fez da maneira que ela podia, o melhor que ela podia. Mas hoje, quando eu fui fazer com os meus filhos, eram outros momentos. Eu tinha apetrechos completamente diferentes, eu tinha tecnologias completamente diferentes que também conseguiam me ajudar. Então eu peguei uma parte do que ela falou para mim, com uma parte do que eu tinha disponível naquele momento, e eu fiz aquilo que eu achava que era melhor para o meu filho naquela fase. Uma coisa que a gente não conversou anteriormente, mas eu lembrei agora, tem muitas mulheres que elas têm a depressão pós-parto. Eh, Primeiro eu gostaria de saber o que que, na sua visão, o que que causa. E eu acredito que com todo esse turbilhão da questão emocional, né, da pessoa, e às vezes se tem apoio, se não tem apoio, né, como que é esse dia a dia, da pessoa, e qual o encaminhamento que você faz, o direcionamento para essa mãe, quando você percebe que às vezes a pessoa nem percebe que ela Uhum, está, né? sim. Tem mulheres que dão sinais pra gente, de que existe um risco muito grande para uma depressão pós-parto ainda na gestação. Sério? Então, sim. Então a gente tem aquelas mulheres que por uma história, ou antes da gestação, ou durante a gestação, ela mostra pra gente que o risco é muito grande dela desenvolver uma depressão pós-parto. E aí, se eu identifico, por exemplo, na gestação, eu encaminho ela para o serviço de psicologia, para um serviço de psiquiatria, vai depender ali muito do nível em que ela está naquele momento. Se a gente identifica isso já no momento de puerpério, a gente acolhe, tenta entender o que ela precisa e deixa ela falar o quanto ela quer falar, porque também você não pode obrigar ela a soltar tudo. Então, mas você, eu sempre gosto de trabalhar muito com o que a gente chama de escutativa. Então, eu dou o espaço para ela falar. Quando a mulher ela entende que o lugar onde ela está é um lugar de fala sem julgamento, ela solta muito mais o que ela está sentindo. E eu acho que também é muito importante você mostrar para ela que você tem empatia do que está acontecendo com ela, que você entende o que está acontecendo com ela e que você acolhe aquele sentimento, que você não está ali para julgá-la, você está ali para escutar e para ajudar da melhor forma possível. E aí o encaminhamento sempre vai ser o mesmo, né, para psicologia e para psiquiatria, mas a rede de apoio envolve muito. Eu falo que pode ajudar, mas também pode atrapalhar bastante. Então vai depender muito de quem está ali como rede de apoio. A história que essa mulher tem de família muda muito. A história que ela tem de relacionamento também interfere muito. O quanto que esse parceiro é participativo. Às vezes eu até pergunto: tem rede de apoio? Tem meu esposo. Ele não é rede de apoio. Ele é o pai. Ele é o pai, ele é a obrigação. Ele é os outros 50%. Pai não é rede de apoio. Pai é pai. Assim como mãe é mãe. A mãe não é rede de apoio do bebê. Ela é a mãe. Então, mãe e pai são indivíduos completamente à parte. Rede de apoio é a avó, o vô, a madrinha, a amiga, a prima, a babá, qualquer outra pessoa. Então, como que essa mulher se relaciona com esse esposo? O quanto que ele participa? O quanto essa gestação foi desejada? E eu não digo nem planejada, eu digo desejada. Porque planejamento, eu falo assim, planejar a gente nunca está planejando, né?
A gente quer, mas quando acontece a gente, ai meu Deus, agora é verdade. Então é quanto essa criança foi desejada. Como que foi essa gestação? Foi muito turbulenta? Foi calma? Então tudo isso faz parte do meu trabalho, ter todas essas informações, o máximo de informação possível, inclusive dessa parte emocional, porque tudo isso vai influenciar na amamentação dela. Isso quando não há rejeição, né? Isso quando não há rejeição. E rejeição de todos os lados, né? A rejeição da mulher, a rejeição dessa família frente a esse bebê, a rejeição dessa família frente a essa gestação. Então, a gente entender muito esse cenário faz toda a diferença. O bebê sente tudo isso. Sente. Sente intraútero. Lá dentro da barriga, por isso que eu sempre falo, conversa. Aí por isso que lá no futuro você vai ter os traumas Que são ainda da gestação. e de tudo que aconteceu até o atual momento. Até o atual momento. Que louco. Voltando aqui para o empreendedorismo, quais são os seus planos para o futuro para continuar ampliando esse cuidado nessa sua empresa aí? Então, eu penso em ampliar mais na questão de rede social. Então, levar mais informação, porque, como eu disse lá atrás, se o meu calcanhar de Aquiles é a informação, é nela que eu preciso trabalhar, né? Então, é levar mais informação para essa mulher de forma genuína, para ela entender que ela pode sim ter uma gestação tranquila, ela pode sim ter uma gestação com informação, ela pode sim ter um puerpério leve e ela pode ter uma amamentação que ela sempre idealizou. Então, acho que a informação é o que eu mais busco hoje melhorar dentro do meu negócio e conseguir mostrar para outras pessoas, encorajar outras enfermeiras, outras pessoas que estão chegando, a também ter o seu negócio, a também levar informação de maneira genuína e de maneira correta. Então, é isso que eu penso daqui para frente. Ai, que bacana. Então, vendo aqui a história aqui, o empreendedorismo da Renata, muitas pessoas elas acham que elas não podem ou elas não sabem de que forma empreender. Então, vocês viram aqui que a Renata, ela é enfermeira e ela encontrou uma forma de ter o seu próprio empreendedorismo, algo pessoal dela. E eu gostaria de perguntar assim, Renata, quais são os outros nichos dentro da enfermagem que as pessoas podem empreender? Eu sei que você escolheu o seu, mas com certeza deve ter outros. Eu tenho muitas amigas hoje que um nicho que eu vejo que está crescendo muito dentro da enfermagem é a estética. Então, eu tenho muitas amigas que hoje fazem pós-graduação em estética e abrem os seus consultórios. Eu vejo muita gente trabalhando com a parte de auditoria. Então, faz a faculdade, faz a pós de auditoria e presta serviço para empresas e não só para dentro de hospitais. Então, consegue trabalhar com auditoria dentro do hospital, consegue levar essa auditoria para dentro da operadora de saúde. Vejo também muita gente trabalhando com a parte de cursos. Então, dá para você empreender com cursos. O nicho é muito grande. É. Dá para fazer muita coisa. Acho que o principal é você saber o que você gosta. O que que eu gosto e como que eu posso levar isso para fora. Uma coisa também, Renata, muitas pessoas às vezes elas até têm um nicho, até gostariam de trabalhar ou até têm experiência, mas falta um pouquinho de ousadia, às vezes tem Sim, medo, sim. né? Então, é bem interessante a gente entender o que realmente a gente quer, né? Focar, ter persistência para que isso dê certo, É. né? Eu acho que a enfermagem ela é muito condicionada ao CLT. Sim. É difícil você ver uma enfermeira que fale, eu empreendi. O empreendimento na enfermagem começou muito recente. Então, eu acho que ter essa visão. Eu quero empreender, como que eu posso fazer isso e buscar meios confiáveis, né? Buscar um curso de gestão de negócio, que eu acho que é o que é mais difícil para a gente da área da saúde, e começar a ler muito o que você quer fazer. Buscar informação, não tem como. Ir para a internet e buscar informação. E começar a conversar com pessoas que já fazem um empreendimento dentro daquilo que você imagina e começar a colher informações.
Da mesma forma como a mãe não deve ficar ouvindo conselhos de pessoas aleatórias aí de como criar seu filho, de como fazer, a mesma coisa na questão do empreendedorismo. Até É. porque, gente, quando a gente empreende, a gente não vai ouvir o vizinho que nunca fez nada, não conquistou nada e acha que você também não vai. Então a gente tem que começar a ouvir e andar com pessoas que realmente entendem, que realmente fazem, que vão te levar a ter um pensamento positivo e que vai levar você a chegar onde você quer. Então, não só a informação em si, mas eu acredito que com pessoas que você deve andar também, Uhum. né? Porque o ambiente faz você Faz você. também. Então, é bem interessante referente a isso. Gostaria aqui de pedir para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão vivendo o puerpério e ou passando pela menopausa. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres de acolhimento aí, como você falou. É, vocês não estão sozinhas, não se sintam sozinhas, não precisam ficar sozinha. Busca informação, busca acolhimento, busca alguém que olhe para você com integralidade, que olhe para você de uma forma acolhedora, que olhe para você de uma forma técnica e resolutiva. E temos hoje N possibilidades de tratamento, seja para o puerpério, seja para a saúde íntima. Então, busque informação, busque acolhimento e não se sinta só. Como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais ou agendar um atendimento? O meu Instagram é @enfermeira_Renata Ramos. Eu tô lá no Instagram dessa forma. Lá tem o link na minha bio, que vai direto para o meu WhatsApp. E aí consegue fazer o agendamento tanto presencial quanto online, porque eu atendo das duas formas. E como que é esse atendimento que você faz? Se eu entrar em contato lá, quais serão os primeiros passos que você faz? Como que funciona? O link ele vai direto para o meu WhatsApp, então fala direto comigo, não fala com robô. E aí a gente vai entender qual que é a sua necessidade, se você precisa de atendimento para gestação, se você precisa de atendimento para puerpério ou para saúde íntima. E aí eu vou entender o que que você precisa e vou passar para você qual que é o melhor atendimento, o que que mais, naquele momento, o que melhor se encaixa para você. E aí a gente faz o agendamento, faz as consultas e faz o seu tratamento. Então é como se você fizesse uma triagem, né, para Isso. conhecer Faço a triagem melhor. ainda em WhatsApp. Sim. E aí depois eu passo para você quais são as opções de tratamento que você tem para aquela sua queixa, e aí a gente faz o atendimento da melhor maneira que ficar, ou presencial ou online, vai depender ali do que você procura. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Então, você atende em toda a Grande São Paulo Toda Grande São Paulo e online. e online. É. Muito bom. Então, gente, olha, gostaria de agradecer aqui a Renata por esse momento aqui no Papo que Decola. A gente vai deixar na descrição desse vídeo os contatos dela para vocês entrarem, né? Quem tiver a necessidade, espero ter ajudado um pouquinho aquelas pessoas que estão passando por esses momentos. E você aí que deseja empreender, eu tenho certeza que ouvindo essas histórias que nós trazemos aqui, fará grande diferença para a sua vida. E espero você tomar uma decisão de poder empreender. Até porque, logo depois da pandemia, nós percebemos a necessidade de não vivermos de uma só fonte de renda. Então, deixe esse medo de lado e venha empreender. Obrigada, Renata, mais uma vez aqui por essa oportunidade e deixo você aí para finalizar, deixando uma palavra amiga aí. Ai, obrigada, Célia, pela oportunidade de falar um pouco daquilo que eu tanto amo e deixar o recado para quem, tanto para quem busca esse cuidado, né? E essa palavra de que para quem quer também empreender. Eu acho que a gente não pode ter medo, a gente precisa se arriscar de forma consciente, né? Então, encarar aí esse medo de forma consciente e fazer o que for melhor para nós e para a sociedade. E é Muito isso. bom. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo.